E aí, estudantes do Enseja, vamos passar nessa prova? A gente vai falar hoje sobre a nossa segunda apostila, que é Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Nesse vídeo eu vou falar sobre os 9 capítulos que tem, na apostila. É óbvio que nesse vídeo aí de 15 minutos, mais ou menos, não vai dar para eu falar detalhadamente de cada um deles, mas esse vídeo serve como um guia. Esse aqui é o Manual do Estudante. O nosso canal se chama Manual do Estudante EAD. Então, você vai ter esse manual no vídeo. Eu vou falar um pouco de cada capítulo, o que você vai encontrar em cada um deles, e na hora que você pegar a apostila para estudar, tudo vai fazer mais sentido. Se você está sem tempo para assistir esse vídeo agora, é melhor você parar por aqui, salvar o vídeo e assistir em um outro momento, porque esse vídeo é um estudo que você está fazendo para passar na prova do Enseja. Então você precisa sentar, assistir ele até o final e dar pausa, fazer anotações, se preparar para poder começar a ler as apostilas. Se você ainda não assistiu o último vídeo, tá? Que falei da outra apostila de linguagens, depois que você assistir esse vídeo, volta lá para assistir o outro, tá legal? No capítulo 1, vai vir falando sobre cultura, sobre a cultura, sobre a memória, sobre patrimônio histórico. Então já é uma introdução do que é a história, na cultura do nosso país. E não só do nosso país, começa a mostrar a diversidade de cultura que nós temos pelo mundo. E isso vai se refletir no Brasil, até porque nós somos um país que absorveu muitas culturas, Nós absorvemos a cultura de início europeia, que aí se juntou com a cultura do indígena, mais a cultura africana, E nós somos um país, de muitas, como que eu posso dizer, de muitas etnias diferentes, e nós acabamos inserindo aqui muitas culturas. Então, essa mistura toda aí forma o brasileiro. Eu dou uma dica para vocês. Além de estudar toda essa parte da apostila aí do capítulo 1, falando sobre identidade social, de cultura, de cada país, para você estudar também um mapa. Estuda o mapa Mundi, onde mostra todos os continentes, tá? E estuda também o mapa do Brasil, onde está cada região, tá? Região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Os estados, as capitais, então para você se situar no mapa, porque nessa apostila nós vamos falar muito assim da Europa, a Alemanha, a Europa, você já precisa puxar lá na sua memória onde está a Europa, onde está a Alemanha. Os Estados Unidos, vamos falar da Austrália, Então a gente vai falar da região norte do Brasil, região nordeste do Brasil, sudeste, sul. Então você precisa estudar logo no primeiro capítulo aí, busca aí na internet sobre esses mapas, para você já conseguir fazer uma localização legal, beleza? Indo para o capítulo 2, tá? Vai falar sobre a construção do território. No primeiro a gente fala sobre a cultura e a construção da cultura no Brasil, E no segundo capítulo a gente vai falar sobre a construção do território, porque nem sempre o mapa que você acabou de estudar foi desse jeito, Esse mapa que você estudou nunca foi desse jeito, ele foi tomando formas, Desde a época lá do descobrimento, da conquista de novas terras, E isso aí foi se moldando através de guerras, foi se moldando através de conflitos armados, Guerras, Guerra Fria também, e diplomacia, Para você ter noção, nesse seu estudo você vai descobrir que teve estado do Brasil que foi até comprado, Comprado mesmo, com dinheiro. Falei, eu quero comprar esse estado. Imagina comprar um estado, Então você vai entender como que se formou, essa questão aí do território nacional, E você também vai perceber que a disputa que tinha, lá no século XV, XVI, XVII, e foi até o século XIX aí, esse conflito por espaço, você vai ver que esse conflito por espaço ainda acontece lá no Oriente Médio, Em países de cultura árabe, alguns países ainda estão em conflitos. Por isso que você vai assistir o jornal, você vê aí conflito, bombas, Tem uma briga religiosa, tem uma briga por espaço, Tem história naquilo ali, não é de uma hora para outra que essas coisas acontecem, tá? Nesse capítulo também vai ser falado sobre o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É quando o homem sai do campo e vai trabalhar na cidade. Hoje é uma coisa muito comum acontecer, E às vezes tem muita gente da cidade que vai trabalhar no campo também. Mas aqui vai contar exatamente quando isso aconteceu, Quando o período exato da história que começou a sair essa migração do campo direto para a cidade.
No capítulo 3, o capítulo 3 fala sobre o que estamos fazendo com a natureza. Então aí você já passou por vários períodos históricos, né? Da cultura à construção de um território, conflitos, guerras, né? E no capítulo 3 já começa a falar da evolução do homem, né? Quando o homem começou a se atentar à agricultura, que ele deixou de ser nômade, né? Você vai ver ali sobre a agropecuária no Brasil, a produção de carne no Brasil, né? De aves, de peixe, a produção bovina. Você vai ver que a quantidade de boi e galinha que tem. E através desse estudo você vai começar a perceber como que o nosso espaço ele é utilizado, né? Qual é o tamanho de terra, qual a quantidade de terra que você precisa para criar bois, porcos, galinhas. E não só isso, né? Qual é a outra quantidade de terra que você precisa para plantar e produzir alimento para esses animais? Qual é a quantidade de água que você utiliza na indústria, né? Qual é o impacto que isso traz, né, para o campo, para a cidade e para o planeta? Porque nós não estamos falando de um pasto com 100 mil bois. Nós estamos falando com um rebanho com bilhões de animais dentro só do Brasil. Se você for somar, são bilhões, né? Entre pato, galinha, né, boi, ovelha, cabra, porcos, né? E aí você vai começar a entender como que é a produção, né? A produção de alimentos internamente dentro do país, para exportação, e o impacto que isso causa, né? Também. Esse aí é o capítulo 3, tá? Gente, se eu estiver falando muito rápido, dá uma pausa e vai anotando, tá? Porque eu tô correndo para que o vídeo não fique muito longo, senão meu celular não sobe o vídeo para o YouTube. O capítulo 4, o Estado de Direito. Aí você vai se deparar com uma história, uma lenda de Rômulo e Remo. Uma lenda falando sobre a Itália, sobre, né, a cidade de Roma, né? Preste atenção, porque é muito detalhe que Rômulo e Remo foi abandonado, que eles foram alimentados por uma loba, né, amamentados por uma loba, aí Rômulo mata Remo. O que esse capítulo quer mostrar para você? Não é para você decorar a lenda exatamente como que aconteceu, mas que você entenda essa lenda. Porque ali mostra como que começou o Estado de Direito a ser formado. Quando é que a população passou a ter direito ou a ter noção que tem a possibilidade de ter direito, né? Começar a formar uma democracia. Na sua leitura você vai perceber que aquilo ali não é 100% uma democracia, mas foi o início, né, dessa discussão de governar para o povo, porque até então o poder se concentrava na mão dos reis, não existia um papel lá dizendo que isso ou aquilo era lei, que era permitido ou proibido, o rei decidia ali na hora. Então nesse capítulo, né, capítulo 4, essa história, essa lenda de Rômulo e Remo vem falando sobre, né, o início dessa discussão, né, do Estado de Direito, e por aí vai passando, né, pela Europa, vai falar sobre um rei que foi morto na Inglaterra pelo povo, né, uma rebelião que teve do povo reivindicando os seus direitos. Depois vai falar lá da criação da ONU mais pra frente, né, que é a Organização Mundial das Nações Unidas. Então vai pegar todo um contexto histórico, trazendo para os dias de hoje do que nós temos hoje como cidadania. Nós temos direito, né? O presidencialismo, o parlamentarismo, né? Esses modelos de governos que nós temos hoje. A queda da monarquia, que eram os reis, para vir, né, um governo mais democrático, governando para o povo, né, em geral, e não só para o interesse próprio. No capítulo 5 é uma continuação disso, porque é o termo cidadania, né? Como que a cidadania começou a surgir na Grécia, né? O intuito de dar o nome da pessoa que mora na cidade, ser chamado de cidadão, e aí o pensamento filosófico de Aristóteles, né? Filósofo grego, que veio trazendo o que é um conceito mais amplo de cidadania. Então, nesse capítulo, tem muita coisa, né, que vem puxando do capítulo 4, porque vai enfatizar ainda mais a questão do parlamentarismo, né? Não só a origem, né, da palavra em si, mas enfatizando a democracia, né, como uma forma de você adquirir a sua cidadania.
Já o capítulo, esse foi o capítulo 5. Já o capítulo 6, gente, só deixa eu voltar aqui nesse capítulo 5, porque ele é muito extenso, né? Ele é bem extenso. Então, ele vai passar por vários períodos, incluindo, eu aconselho até vocês pesquisarem, não precisa decorar. Já pesquisa logo a Primeira Guerra Mundial, tá? Os impactos da Primeira Guerra Mundial, e pesquisa também a Era Vargas, né? Também que aconteceu aqui no Brasil lá em 1930, a partir de 1930. Isso aí você vai entender o que aconteceu nesse período na luta, né, de cidadania, né, de como que foi o processo de votos, né? Porque quando foi proclamada a República, tipo, o rei do Brasil caiu e agora Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o governo e todo mundo começou a votar. Não foi assim. As mulheres também tiveram que lutar. Só a partir de 1930 que elas começaram a ganhar o direito de votar aqui no Brasil, né? Então, pesquisa esses tópicos aí para você conseguir, de fato, juntar todo o conteúdo para você aprender bem aí o capítulo 5. Já o capítulo 6, tá? Vai falar sobre a vida cotidiana e os impactos ambientais, o modo de vida, o estilo de vida de cada cidadão. Olha, a gente já estudou sobre cidadania, né? De cada cidadão e de cada nação, de cada país, né? Como que é essa vida cotidiana e quais são os impactos que traz, né, para a vida do planeta, na verdade, né? O consumo na cidade, como que é o consumo, né, nas grandes cidades, como que é o consumo no campo, qual é o gasto que tem de água, né, não só para produção, mas sim para o consumo próprio, como que é descartado o esgoto, o lixo, né, e aí a necessidade de lixões, de aterros sanitários, já é uma discussão ambiental. Então o capítulo 6 vai trazer essa discussão, tá, sobre a produção de alimentos, né, produção industrial e o impacto que isso traz, né, para a sociedade, a poluição das indústrias, né? Mas não só assim, eles vão trazer também um contexto histórico ali, né, do surgimento de todo esse processo, e vai falar muito sobre energias, vai falar sobre a energia da hidroelétrica que a gente mais utiliza no país hoje, vai falar sobre as energias renováveis, que são a energia solar, a energia eólica, né? Vai falar sobre a importância do petróleo, né, no mundo. Nós, aqui no Brasil, somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Praticamente a indústria depende do petróleo, né, em tudo. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, tem petróleo no meio, né, não só na aula, mas na composição de tudo, né, da internet, do vidro, da tinta que pintou seu aparelho aí, telefone ou computador, tablet ou televisão, não sei onde você está assistindo, mas é sobre essa sustentabilidade e sobre a existência desses tipos de energia. E aí a apostila quer que você entenda sobre sustentabilidade, que você entenda que existe fontes de energias renováveis e o impacto negativo que algumas indústrias causam para o planeta. E aí entra na questão também da camada de ozônio, né? Entra na questão aí do efeito estufa, né? Do superaquecimento global, entra na questão do derretimento das geleiras. Então, o que você conseguir agregar valor no seu estudo pesquisando esses temas vai te ajudar no capítulo 6. Vamos agora para o capítulo 7. O 7 é o mundo urbano e industrial. Então vai dar sequência que nós estamos estudando. Vai te mostrar como que surgiu as máquinas, né? A industrialização, que tudo era feito na mão, tudo era feito na força do braço, né? Ó, o professor tá forte, não, é gordura. Tudo era feito através da mão dos escravos, né? E qual foi o momento exato que começou a surgir as primeiras máquinas? Quando é que começou a surgir as máquinas a vapor, né? Que descobriu a tecnologia, descobriu o motor, descobre o motor a vapor, tanto que tinha até locomotivas, né? Trens movidos a vapor. Depois o surgimento da energia elétrica, e aí tem um boom da industrialização. Começa a industrialização. O que era feito na mão passou a ser feito nas máquinas em grande quantidade. E aí vem um impacto muito grande, porque o homem
né, o trabalhador, a mulher trabalhadora, começaram a ser substituídos por máquinas. Então esse capítulo vai falar sobre esse período. E nesse período, né, da industrialização, que foi lá no século XX, né, foi no início do século XX, inclusive o século XX foi considerado o século das eras, né, a grande era, porque praticamente tudo que nós temos hoje aconteceu no século XX, né, a evolução do ser humano tecnologicamente falando, aconteceu no século XX. As duas principais guerras do mundo, né, as duas guerras mundiais aconteceram também no século XX. E aí eu já pedi para vocês nos capítulos anteriores para estudar a Primeira Guerra Mundial. Agora eu vou pedir para você estudar a Segunda Guerra Mundial. E você vai ver, né, não só o conflito que teve na Segunda Guerra Mundial, mas o impacto que teve no pós-guerra, a importância da guerra, o surgimento da tecnologia, da indústria, né, a partir desse período trágico que foi a Segunda Guerra Mundial, aonde você vai ver figuras execráveis da sociedade, como Mussolini, né, como o nazista Hitler, né, você vai ver o processo que, né, se deu nesse período. E aí você vai passar novamente pela Era Vargas e você também vai passar pela ditadura de 64 que houve no Brasil, né, a ditadura militar que durou 21 anos, né, que foi o milagre econômico e a derrota do Brasil, tanto que teve essa derrota do Brasil que teve que ser criado o Plano Real lá em 1994, porque o país não estava se recuperando pós a ditadura militar. Então, isso aí tudo que você vai encontrar dentro do capítulo 7, beleza? Já o capítulo 8, não, está quase acabando, tá, gente? O capítulo 8 vai dar sequência falando do trabalhador e as tecnologias e a globalização, né? Então, ele vai passar aí, dar sequência nessa guerra que você estudou, a Segunda Guerra Mundial, vai falar sobre esse surgimento das máquinas, a evolução, e a evolução até chegar nos dias de hoje, que nós estamos tecnologicamente, olha aí. Nós saímos, deixa eu tirar aqui o Rex, olha o Rex aqui, gente. Minha casa é cheia desses negócios, tá? Ó, o Wood, né? Vamos pisar firme aqui no negócio de novo. Saímos dessa era aqui, ó, do minigame para o PlayStation, né? Deixa eu botar eles para aparecer aqui. Quando é que isso aconteceu, né? Quando é que a tecnologia começou a evoluir dessa forma? Saiu da máquina de datilografia, aquela máquina de escrever, para o computador, né? E aí o computador tem um disquete, do disquete vem o CD-ROM, do CD-ROM vem o pendrive e vem a internet, tanto que você está me assistindo agora através da internet. Você está me assistindo através de um celular, de um computador, de um tablet, de televisão, você está usando Android ou você está usando o iOS, né? Então você está usando sistemas operacionais. Então esse capítulo vai falar sobre isso, a transição do antigo para o moderno, e nós continuamos evoluindo, né? Há 10 anos atrás você não imaginava que você poderia estar fazendo uma aula para você passar em uma prova e você está estudando em casa, você não precisa sair. Nesse período de pandemia, se não fosse a internet, como é que estaria, né, a comunicação, né? Como que estaria essa questão toda, né, de estudo, né? Tem até médico dando consulta através da internet. Vem aí o 5G. O 5G criado pela China aí, traz um conceito de internet completamente diferente. Até cirurgias vão poder ser feitas. Óbvio, vai ter robô e tudo mais, né? Mas o 5G promete, ou seja, olha como é que continua evoluindo. Até um tempo atrás nós estávamos na era do GSM, depois fomos para 2G, aí depois o 3G revolucionou, agora o 4G. 4G não chegou nem em todo o território nacional ainda, e agora já está chegando o 5G. Então a tecnologia continua avançando, né? O Brasil foi descoberto através de caravelas, né? Navios movidos ao vento, né? com as velas, com a força do vento. Hoje nós temos transatlânticos que dão a volta ao mundo, né? Fazendo cruzeiros. O avião hoje é rapidão, né? Você vai para os Estados Unidos, você leva 8 horas, dependendo para onde você for. Se você sai, por exemplo, de Fortaleza até a Flórida, você gasta 8 horas, acredito eu que seja esse tempo, né? Encurtou. Aqui do Rio de Janeiro até Buenos Aires a gente gasta 3 horas, né? Ou seja, de avião, eu pego um avião aqui no Rio e vou para Buenos Aires, eu gasto 3 horas e meia. Eu saio aqui da minha cidade até a cidade da minha mãe
que é divisa do Rio com o Espírito Santo, Rio de Janeiro com o Espírito Santo, eu levo 4h30 de carro. Ou seja, eu levo mais tempo para chegar na casa da minha mãe, dentro do estado que eu moro, do que se eu pegasse um avião e fosse para Buenos Aires, outro país, né? Outra cidade, né? Argentina, no caso, o país, e Buenos Aires, a capital da Argentina. Então, para você ver como é que a tecnologia avançou. E isso é globalização. Globalização não só na parte da comunicação, mas também do transporte, dos acordos comerciais que são feitos, né? Então isso aí você vai encontrar no capítulo 8 e vai dar sequência no capítulo 9, falando sobre os homens, o tempo e o espaço, né? Mas é mais para você entender como que é essa questão do tempo. Quando é que o tempo começou a ser contado? Qual foi o momento que a gente parou para pensar que teríamos um calendário de 12 meses, uma semana de 7 dias. Tem uma história por trás disso, né? Então tem vários calendários, tem um calendário que nós seguimos, o gregoriano, mas tem um calendário islâmico, tem um calendário chinês. Às vezes você vê assim, a comemoração do ano novo chinês, você fala, não, o ano novo já passou. Tá, o ano novo cristão passou, né, no calendário gregoriano, e aí tem o ano novo chinês, né, tem um ano novo, né, islâmico, tem vários calendários, né? Tem os calendários asteca, egípcio, né? Então, como que é a contagem de tempo para cada sociedade e para cada era que já passou, né? Então, vai te trazer uma noção de tempo falando sobre o tempo, né? Então, esses são os 9 capítulos. Se você ainda não se inscreveu no canal e quer receber mais vídeos sobre o Enseja, clica agora aqui embaixo em inscrever-se. E tem um sininho aqui em cima que precisa ser apertado, porque quando eu colocar um novo vídeo sobre o Enseja, você vai receber aí no seu celular ou no seu computador a notificação dizendo que tem vídeo novo, e você pega e assiste o vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não foi uma aula de cada capítulo, foi apenas uma citação de cada capítulo. E esse é o vídeo de número 3 de uma série de 7 vídeos que eu estou fazendo. Esse foi o de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Bons estudos e vamos passar no Enseja!